Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui para fazer a correção da prova de bloco de física que ocorreu no dia 30, né? Então, a prova de bloco, ela trabalhou a primeira e a segunda lei de Newton e também o conteúdo que nós estudamos no pós-médio, que foi o conteúdo de vetores. Bom, a questão número 1 diz o seguinte: Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Sua obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. É dele as três leis fundamentais da mecânica clássica. A primeira lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo for zero, ou seja, a força resultante for nula, né, o corpo terá um movimento uniformemente variado. Veja bem, movimento uniformemente variado, existe a aceleração, a velocidade vai alterar, vai mudar, né? Então essa é falsa. Por quê? Porque a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela diz que um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento ou de repouso, certo? Então, mesmo ocorrendo uma variação de força, a tendência do corpo é permanecer do jeito que estava, o que não quer dizer que ela vá continuar, né? Mas ela tende, ela força, né? O corpo tenta continuar do jeito que estava. Então, isso é falsa. Número 2. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, a velocidade não vai mudar, não vai alterar, não existe aceleração. Quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, é zero. Essa afirmação é usada para afirmar que um corpo está em equilíbrio, que pode ser equilíbrio estático ou dinâmico. Então, essa afirmação é verdadeira. Por quê? Porque um corpo está em equilíbrio quando a força resultante que atua sobre esse corpo for zero. E nós temos dois tipos de equilíbrio, estático e dinâmico. No equilíbrio estático, o corpo tem velocidade zero, ou seja, ele vai estar em repouso, vai estar parado, né? Já no equilíbrio dinâmico, o corpo vai estar em movimento, porém, esse movimento é uniforme, certo? Então, essa é verdadeira. 3. Se estivermos dentro de um ônibus e esse ônibus parar, os passageiros, segundo a lei da inércia, rapidamente inclinarão o corpo para trás, uma vez que estavam em repouso e o ônibus em movimento. Gente, quando eu estou dentro de um corpo que está em movimento, eu estou em movimento e com a mesma velocidade desse corpo, certo? Então, veja bem, se eu estou dentro de um ônibus, esse ônibus está em movimento, eu também estou em movimento, mesmo que eu esteja sentadinha lá quietinha, eu estou em movimento, porque eu estou dentro desse ônibus. E eu estou com a mesma velocidade desse ônibus. Então, se eu estou indo para frente e o ônibus freia bruscamente, a tendência do meu corpo é continuar em movimento e ir para frente. Então, essa tá falsa, né? Por quê? Porque ele fala que quando para, o pessoal vai para trás. Não vai para trás. Se o ônibus estivesse parado e arrancasse, aí sim meu corpo iria para trás. Por quê? Porque a tendência do corpo é continuar parado. Então, ele tenta ficar onde estava. Certinho? Então, número 3, falsa. Número 4. Um corpo de massa 4 quilos encontra-se inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade dele é zero, e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Então, nós temos massa 4 quilos e força 60 newtons. Nessas condições, de acordo com a segunda lei de Newton, o corpo terá uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Para isso, a gente vai ter que verificar fazendo o cálculo, né? Aplicando a fórmula que é força igual a massa vezes aceleração. A força é 60, a massa 4 vezes a aceleração. Mudando tudo de lugar, né? Então, depois, isolando aqui o A, eu vou ter 60 dividido por 4, que é igual a 15 metros por segundo ao quadrado, que prova que essa é verdadeira. Número 5. Número 5 diz que coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão.
puxando-se bruscamente o cartão, a moeda no copo, desculpa, a moeda cai no copo. O fato descrito ilustra a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. No laboratório, eu passei para vocês, né, um vídeo que mostrava exatamente essa questão da moeda, né? E quando eu expliquei para vocês as leis de Newton, eu também fiz esse experimento, né, algo parecido. Então, o que acontece? Quando você puxa esse papel, né, esse cartão, a tendência da moeda é continuar onde ela está, continuar no estado em que ela está. Ela estava em repouso, então ela tende a permanecer em repouso. Então, quando eu puxo o cartão, ela tenta ficar no mesmo lugar. Aí, como não tem mais nenhum suporte ali para que ela fique em cima, ela cai no copo. Então, essa é verdadeira sim, tá bom? Ela obedece à lei da inércia. Número 6. Uma pessoa que na Terra tem massa 80 quilos terá na Lua o mesmo peso que na Terra, uma vez que massa e peso são sinônimos, ou seja, tem o mesmo significado, o que comprova que o peso da pessoa será o mesmo nas duas localidades. Gente, massa e peso estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Massa é a quantidade de matéria, é aquilo que eu consigo quantificar utilizando uma balança. A gente fala que vai pesar alguma coisa, eu vou me pesar, eu vou pesar uma carne, eu vou pesar uma batata, mas na verdade é um termo que a gente usa erroneamente, certo? Dentro do conceito de física. Porque massa é quantidade de matéria, aquilo que eu quantifico utilizando uma balança. Peso não. Peso, ele depende da aceleração gravitacional, porque peso está relacionado à força de atração gravitacional. É o peso que, por exemplo, faz com que nós fiquemos ligados aqui, né, conectados ao chão. Então, peso é uma força de atração gravitacional e ele depende da aceleração gravitacional, ou seja, da gravidade. Então, mudando a gravidade, esse peso vai mudar. Como a Lua tem gravidade diferente da Terra, então essa é falsa. A massa de uma pessoa de 80 quilos aqui na Terra vai ser a mesma massa na Lua, mas o peso não. Por quê? Porque a Lua e Terra têm gravidades diferentes. E só para a gente recordar, para a gente calcular o peso, basta a gente utilizar a fórmula peso igual a massa vezes gravidade. Certinho? Então essa é falsa. Número 7. Número 7 diz assim: se um carro com massa 1000 quilos parte do repouso, então eu tenho massa 1000 quilos e velocidade inicial 0. O que acontece? E atinge 30 metros por segundo, então velocidade final, em 10 segundos, tempo. Supondo que o movimento seja uniformemente variado e sabendo que, pelo princípio fundamental da dinâmica, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida, ou seja, F igual a m vezes A, será necessário que a força resultante seja 30 newtons. Bom, a gente precisa saber se essa força é realmente 30 newtons. Para isso, eu vou ter que usar F igual a m vezes A, mas eu não tenho aceleração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a aceleração. E para descobrir a aceleração, como eu tenho velocidades e tempo, então eu vou usar aquela nossa velha fórmula, né, conhecida lá do movimento uniformemente variado. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. A velocidade final, o problema falou para a gente que é 30, a inicial, a parte do repouso, então é 0. A aceleração a gente vai encontrar e o tempo é 10 segundos. Então, 30 igual a 0 mais A vezes 10, que vai dar A igual 30 dividido por 10. E a aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, achamos a aceleração. Agora que nós achamos a aceleração, nós vamos então utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, que é F igual a m vezes A. E aí a gente tem a massa 1000
e a aceleração 3. Então, 1000 vezes 3, 3.000 newtons. Essa, então, é falsa, porque o exercício falou que é 30 newtons, e não é 3.000 newtons. Questão número 8. Questão número 8 diz assim: um corpo com massa 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com aceleração de 40 metros por segundo ao quadrado. O módulo da intensidade da força aplicada sobre o corpo foi de 10 newtons. Então, a gente precisa confirmar se a força é 10 newtons. Como é que a gente vai fazer isso? F igual a m vezes A. A massa é 5 e a aceleração 40. Então, nós teremos que F igual a 5 vezes 40, F vai ser 200 newtons. Então, essa é falsa, porque ele fala que é 10 e não é 200. Número 9. Um automóvel com massa 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante. Pessoal, aqui é interessante, porque quando ele fala que tem uma desaceleração, então nós sabemos que esse movimento vai ser retardado, certo? Constante, fazendo com que o carro pare em 10 segundos. Então, nós temos velocidade final zero, porque o carro vai parar, diminuindo a velocidade, e ele nos deu o tempo de 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios é de 3.600 newtons. Então, a gente precisa confirmar se essa força é realmente de 3.600 newtons. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é reparar que o tempo está em segundos e a velocidade está em quilômetros por hora. Então, nós vamos ter que transformar essa velocidade. E transformar quilômetros por hora em metros por segundo, nós aprendemos lá no início do ano que basta você dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Agora, a gente precisa descobrir a aceleração, porque a gente não tem. Então, vai ficar velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo. A velocidade final, ele falou que ele vai parar, então vai ser 0. A inicial ele me deu 20. A aceleração a gente quer descobrir e o tempo é 10. Então, vai ficar, isolando aqui o A, né? Vai ficar 20 dividido por 10. Como teve que mudar de lugar, então vai ficar negativo, não é isso? Então, vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Esse sinalzinho negativo, ele serve apenas para indicar que essa velocidade ela está diminuindo. Tá? Então, que essa aceleração ela está sendo de freamento, certo? O módulo é 2 metros por segundo ao quadrado. E o sinal negativo indica que eu estou freando, tá bom? Bom, agora que a gente tem a aceleração, nós vamos lá para a força, né? 1.200, que é a massa, vezes a aceleração, que é 2. Eu coloquei menos 2 aqui, só para lembrar que é de freamento. Professor, e se eu colocar somente 2? Tudo bem, você vai estar usando o módulo normal, tá? Você precisa lembrar que essa força é uma força contrária. E o que vai indicar que é uma força contrária é justamente esse sinalzinho negativo aqui, porque 1.200 vezes menos 2 vai dar menos 2.400 newtons. Então, o módulo é 2.400, você colocando o sinalzinho ou não. Mas o sinal é importante para que você lembre que é uma força contrária, é uma força de atrito, é uma força que vai indo contra o sentido do movimento. Eu tenho o carro indo para lá, né, para frente aqui, e a força está vindo contrária, fazendo com que esse carro vá diminuindo a velocidade até parar, ok? Então, essa é falsa. Vamos, então, para a questão número 10. Questão número 10 diz o seguinte. Grandeza vetorial é aquela que não fica perfeitamente determinada só pelo significado físico e um valor numérico, porque possui, além desses dois elementos, uma direção e um sentido. São exemplos de grandezas vetoriais: o tempo, deslocamento e velocidade. Espera aí, gente, que eu cometi um equívoco aqui. Isso é falsa. Olha só, grandeza vetorial, ela precisa
de um tamanho, ela precisa ou seja, de um valor, né? Precisa do módulo, precisa da intensidade, então é o valor. Ela precisa de uma unidade de medida, né? Que é aquela letrinha que acompanha o número, segundos para tempo, horas, metros por segundo para velocidade. Mas ela precisa também de uma direção e de um sentido. Quando eu falo assim, são 3 horas, estou falando de tempo. Eu tenho uma quantidade e tenho uma unidade medida. Eu tenho, então, a intensidade e a unidade medida. Mas eu entendo, são 3 horas, eu não preciso de informação nenhuma mais, correto? Agora, se eu falo para você, ande 3 metros. Então, para você se deslocar 3 metros, eu tenho a intensidade e eu tenho a unidade medida. Mas ficou claro? Não. Por quê? Porque eu preciso saber para onde. Para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Então, essa é uma grandeza vetorial. Para ela ser precisa, para eu conseguir entender, para ela ser completa, eu preciso de uma direção e um sentido. Então, veja bem, o tempo eu preciso de uma direção e sentido? Não. Deslocamento eu preciso? Preciso. Velocidade eu preciso? Preciso também. Tá? São grandezas vetoriais, a velocidade e o deslocamento, mas o tempo não. Então, essa é falsa, ok? Número 11. Força é interação entre corpos que provoca mudança no estado de movimento ou repouso, podendo provocar também uma deformação, como, por exemplo, um jogador de futebol a chutar uma bola. Essa interação pé-bola é uma força. Então, olha só, para que um corpo se movimente ou pare, eu preciso da ação de uma força. E o que é a ação de uma força? É quando um corpo entra em contato com o outro, interage, tá? Então, para que haja movimento ou para que um corpo em movimento entre em repouso, eu preciso necessariamente da ação de uma força. E força é justamente quando um corpo interage com o outro. Então, ela vai mudar o estado de movimento ou de repouso desse corpo e pode também provocar uma deformação, tá? Como é o caso citado aqui, o exemplo citado do pé na bola, né? A bola está lá, o jogador vai, por exemplo, bater um pênalti. A bola está parada. Quando o pé do jogador interage com a bola, ela vai alterar o estado de movimento e ela também sofre uma deformação, né? Porque o chute ali, a interação do pé-bola vai provocar uma deformação que vai voltar ao estado normal, mas no momento do contato, ela vai deformar ali na região onde o pé encosta na bola, certo? Então, essa é verdadeira. Número 12. Força resultante é o resultado de todas as forças que atuam em um corpo. Isso mesmo. Portanto, quando temos forças com mesma direção e mesmo sentido, subtraímos as forças. Quando as forças têm mesma direção e sentidos opostos, somamos as forças. Então, veja bem. Força é uma grandeza vetorial. Então, ela precisa de direção e sentido. Ela vai obedecer, a força, por ser uma grandeza vetorial, ela vai obedecer todas as regras que nós estudamos em vetores. Então, o que acontece? Quando eu tenho forças com mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Quando eu tenho força com sentidos contrários, eu vou subtrair. Quando forma um ângulo de 90 graus, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Força resultante é igual a raiz quadrada de força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. E quando forma um ângulo diferente de 90 graus, tanto faz ser maior ou menor que 90, nós vamos usar a fórmula da lei dos cossenos, tá? Que é força resultante é igual a raiz quadrada de força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o valor do cosseno do ângulo formado. Então, essas formulazinhas e regras, né, nós encontramos lá no pós-médio, certo? Não se esqueçam disso.
Então, nesse caso aqui, ele está dizendo que quando as forças têm mesmo sentido, eu vou subtrair. E quando tem sentidos opostos, eu vou somar. Então, é falsa, né? É o contrário. Mesmo sentido eu somo, sentidos opostos eu subtraio. E a 13ª e última questão diz assim: João e Maria estão juntos no centro de um campo de futebol. Maria anda 4 metros para leste, aqui ó, para leste, e 3 metros para o norte. Ó, ela vai subindo aqui. O mouse não quer andar direitinho, então, ó. A força resultante, nesse caso, será calculada através do Teorema de Pitágoras. Então, veja bem, se eu ando para leste, depois para o norte, eu fiz o contrário aqui, né? Mas, ó, se eu ando para leste, depois para o norte, eu vou ter um ângulo de 90 graus entre esses dois deslocamentos. Se é um ângulo de 90 graus, então eu vou calcular pelo Teorema de Pitágoras. Força resultante é igual a raiz quadrada de força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Então, essa é verdadeira. Bom, pessoal, era isso, né? Eu espero que vocês tenham acertado tudo, ou então o máximo possível. E qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom? Na próxima aula, a gente vai já começar com a nossa terceira lei de Newton, tá bom? Então é isso aí, até mais.